Olá, sangue novos, paz e graça, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, meu objetivo é fazer uma análise bíblica e uma refutação de uma fala que foi colocada num podcast, onde o assunto era sobre a oração. Tem um trecho que foi publicado no Instagram do podcast, que é o Podcrente, eu acho, e no perfil da moça que discorreu do assunto. E mais do que eu estar aqui a falar, o vídeo autoexplicativo, eu quero que vocês acompanhem comigo. Da Bíblia, a Bíblia apresenta a oração como algo que traz resultados. Sim. Então, quando você ora e não tem resposta, você tem que avaliar, você tem que examinar por que não está acontecendo. Por que não está acontecendo? Porque nós vamos ver na Bíblia, uma das coisas que Jesus apontava, falta de fé, jejum. Nós vamos ver algumas coisas que Jesus, colocava lá como resposta do porquê aquilo não estava acontecendo. Sim. O povo incrédulo, até quando vocês vão sofrer? Até quando vocês vão sofrer? Homens de pequena fé. Então nós vamos percebendo que existem coisas que impedem com que a manifestação ou o resultado da sua oração aconteça. Então sempre que não acontece, nós precisamos nos questionar o que está acontecendo. Prever como é que nós estamos a fazer, né? Exatamente. Acho que é John Wesley, ele fala assim, Deus não faz nada além de responder a oração. Observa que a moça, ela começa com espantalho, aquele argumento que está enraizado na teologia legalista, que a gente pode considerar a premissa 1 que ela vai propor, que é a principal. Ela fala assim: sempre que se fala sobre oração, está sempre ligado a resultados, um perigo muito grande. Se suas orações não estão sendo respondidas, você deve se rever. Problema 2. Então, pessoal, essa frase, ela pode parecer bela, como pareceu para muita gente que botou like, comentou amém naquele vídeo. Essa frase pode parecer perfeita, mas se a gente problematizar ela, mas se a gente pensar ela do ponto de vista bíblico e levar ela até as últimas consequências, o que a gente vai concluir então é que nós podemos falar de forma sincera, está sinceramente errado, pessoal. E eu quero apresentar pelo menos 5 pontos de vistas bíblicos sobre como essa frase ela pode produzir uma falsa piedade, como essa frase ela é de alguma forma um erro doutrinário, se podemos considerar uma heresia. E observem como o legalismo ele é perigoso. Por exemplo, pessoas que oram e não têm resultados, eles ficam se perguntando: será que eu sou espiritual? Será que eu sou convertido? Será que eu fui salvo? Porque as minhas orações não têm resultados. E depois ela fala: se as tuas orações não estão sendo respondidas, você deve se rever. E minhas orações estão sendo respondidas. Tem gente que pode questionar assim: as minhas orações não estão sendo respondidas. E aí? Não sou salvo? Não sou crente? Tenho que me rever? Me rever de qual jeito? Estou cometendo algum pecado? Então, geralmente, essas pessoas vão usar essas frases de efeitos para poder, de alguma forma, colocar peso sobre os ombros desses irmãos que eles mesmos não conseguem carregar. E eu vou mostrar aqui apenas 5 pontos que eu quero discutir com vocês para poder mostrar como esse tipo de teologia ela é tão obscura e é tão perigosa, e ela produz crentes falsos, ela produz pessoas que vão de alguma forma mecanizar a fé e tornar a oração como uma ferramenta de controle de Deus ou da vontade de Deus. E aqui entra o nosso primeiro ponto de refutação. A oração não é uma ferramenta de controle de Deus, nem tampouco um mecanismo de produção de resultado, como a jovem propõe na sua fala. E quando a gente pensa à luz das Escrituras, o que a gente tem é que a Bíblia mostra que a oração ele é, antes de tudo, um ato de comunhão com Deus. Isso é factual. Ela não é um mecanismo de produção de resultado, como a irmã tenta propor, ou a moça, né? O propósito da oração, quando a gente lê a palavra de Deus, é buscar a vontade de Deus e não impor a nossa vontade. Então, é aqui onde a moça falha numa primeira fase. E a gente pode pensar isso através de um texto que é muito interessante aqui, 1 João, capítulo 5, versículo 15. Olha o que o apóstolo fala: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, qual a conclusão aqui? A oração é eficaz quando está alinhada à vontade de Deus e não à nossa vontade pessoal. Observa que o apóstolo João, ele fala de uma oração que está alicerçado na vontade de Deus. E na primeira sentença, ele usa uma frase muito importante: e esta é a confiança que temos para com Ele. Isso é muito importante. Qual a confiança? Se pedirmos alguma coisa, o período aqui é oração. Se a gente orar pedindo alguma coisa, deve ser segundo a sua vontade. E quando a gente pede segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E isso não significa necessariamente que Ele vai fazer acontecer uma coisa ou outra coisa.
Isso faz parte da vontade soberana de Deus. Mas a confiança que nós temos é que se a gente pedir segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E isso nos é suficiente. Nós poderíamos, se calhar, também observar Mateus capítulo 6, versículo 10, Jesus ensinando os seus discípulos a orar, a famosa oração dominical. O que Jesus fala no versículo 10? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mais uma vez, a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, quando a gente pensa esse texto, a gente entende que Jesus nos ensinou a orar pedindo a vontade de Deus, não resultados humanos específicos, como a moça está tentando propor nesse vídeo. A oração eficaz não significa necessariamente a oração que tem resposta. A oração eficaz é aquela oração que é pedida segundo a vontade de Deus e que Deus de fato ouve. Essa é a confiança que nós temos. O segundo ponto da nossa refutação, vamos agora analisar a parte B da premissa que ela colocou lá na sua fala. Ela fala assim: se as tuas orações não estão sendo respondidas, você precisa e deve se rever. Como se a não resposta de alguma oração nossa fosse algum problema espiritual ou, se calhar, algum pecado. E nesse segundo ponto de refutação, eu quero mostrar para vocês exemplos bíblicos de orações sem respostas, que sejam elas imediatas ou positivas. Nós temos nas Escrituras muitos relatos de vários homens de Deus que oraram e tiveram suas orações não respondidas, ou seja, orações sem respostas. E eu preparei apenas duas personagens bíblicas muito importantes que viram suas orações sem respostas. A primeira personagem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 26, versículo 39, é o texto onde a gente encontra a oração de Jesus Cristo sem resposta. O que fala o texto? Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Meus irmãos, eu li o versículo de forma pausada para a gente poder perceber sem sombras de dúvidas. Getsemane, todo mundo conhece esse episódio. Jesus está aqui nesse lugar orando a Deus e ele ora para Deus falando assim: se possível, Senhor, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Mais uma vez Jesus aqui está a entender, ou seja, mais uma vez aqui Jesus nos ensina que a oração eficaz é aquela que está alicerçada na vontade de Deus, naquilo que Deus quer e não naquilo que a gente quer que aconteça. No Getsemane, Jesus orou pedindo que o cálice, entendido como a cruz, fosse afastado dele, mas Deus não atendeu o seu pedido e Deus fará isso comigo, contigo e com todos aqueles que de alguma forma orarem para que Deus faça alguma coisa. Deus não atendeu o pedido de Cristo Jesus, porque havia um propósito maior naquela cruz. Havia um propósito maior naquela situação que era a redenção do seu povo, a redenção dos eleitos. Então, se a oração fosse apenas fazer dar certo, Jesus nem teria a necessidade de orar como orou. E o segundo exemplo na Bíblia de oração sem resposta é o caso de Paulo e o espinho na carne. É um exemplo perfeito para poder acabar com esse argumento de que se estas orações não são respondidas, você precisa se rever. Paulo não precisou se rever, porque Paulo entendeu que a oração não é um mecanismo de produção de resultados. A não resposta de alguma oração não significa fraqueza espiritual ou algum pecado que você tenha cometido. A gente pode achar isso em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 9. Olha comigo o texto. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Paulo está falando que orou ao Senhor 3 vezes. Aqui a ideia é sem cessar, incansavelmente. Ele orou 3 vezes ao Senhor para que Deus afastasse, tirasse o espinho de sua carne. Mas Deus lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas, nas fraquezas. O que a gente entende aqui é que Paulo, uma pessoa muito importante na formação da igreja, ele orou por livramento, pessoal. E tem tanta gente que ora por livramento por aí. Paulo orou por livramento e Deus disse não. Deus disse não. A resposta foi negativa aqui nesse texto.
mas cheia de graça, meus irmãos. Essa é a diferença. A resposta negativa de Deus às nossas orações, ele é uma resposta graciosa. Deus fala assim para Paulo, não, mas a minha graça te basta. Então, o que a gente observa aqui? Paulo não precisou se rever como se tivesse algum pecado pelo fato dessas orações não serem respondidas. Pelo contrário, Deus tinha um outro propósito, que era demonstrar a suficiência da sua graça na vida de Paulo. E se calhar é isso que Deus está fazendo com muitos cujas suas orações não são, de alguma forma, respondidas, não são de alguma forma atendidas do ponto de vista material. O terceiro ponto da nossa refutação, ele é um ensaio teológico para a gente poder pensar a soberania de Deus como um filtro de nossas orações. Então aqui é muito interessante isso, porque a teologia reformada, ela sustenta que Deus é soberano em todas as coisas, inclusive sobre o que concede ou não em resposta às nossas orações. Isso nós temos na palavra de Deus. Por exemplo, olha comigo aqui, Romanos capítulo 8, versículo 26 a 27. O que é que Paulo fala? Não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, a soberania de Deus é filtro das nossas orações. Paulo está falando que a gente não sabe orar como convém. Por essa razão, a irmã Sara tem esses problemas, porque a gente não sabe orar como convém. Mas como é que Deus nos ajuda nisso? O próprio Espírito de Deus, ele intercede por nós, não só intercede, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Então, nem sempre a gente sabe pedir bem como Deus quer em sua vontade. Por isso, a resposta de Deus pode ser diferente do que a gente pede, pelo fato de a gente não saber pedir, como Paulo está trabalhando aqui em Romanos capítulo 8. E isso não é um sinal de pecado ou falta de fé, não é sinal de que você precisa se rever necessariamente. Oração é submissão e não controle, meu irmão. A oração é ouvida segundo a vontade de Deus, não segundo os nossos méritos. A falta de uma resposta visível não significa reprovação espiritual. Deus responde sim, responde não, responde espera. E todas essas respostas são soberanas, elas são boas, e você precisa se contentar com isso. E a maior resposta de Deus foi a oração que nos dá Cristo como mediador. Isso a gente pode encontrar em Romanos capítulo 8, versículo 23. Então, não se frustre se estas orações de alguma forma não estão sendo respondidas. Deus tem um plano soberano e Ele conhece todas as coisas, Ele está no controle de toda a história do universo. Como Deus falou a Paulo, a minha graça te basta. Se calhar essa é a resposta de Deus para as tuas orações, mesmo sem qualquer resposta visível. E por fim, ela cita John Wesley, um teólogo que eu tenho também muitas ressalvas, quer na soteriologia, quer na pneumatologia e até mesmo questões básicas da fé, como oração, justificação pela fé. John Wesley foi um teólogo pietista. Vocês já devem imaginar como é que ele entendia questões como oração, como jejum e outras coisas da vida prática, mas por questão de honestidade intelectual, nós não temos a referência teórica, onde está a frase que ela citou, e por não ter isso, não vai dar para fazer uma análise mais honesta, né, dessa colocação de John Wesley. Como a gente não tem isso, a gente não vai responder essa questão, tá? E para terminar o meu vídeo, eu gostaria de fechar com uma frase muito importante, pessoal. Presta atenção aí. A oração não é um botão mágico que aciona resultados. A oração não é isso. A oração, ela é um meio de graça onde corações se dobram, não onde vontades se impõem. Nem toda oração com silêncio é reprovação. Às vezes é Deus dizendo, confie em mim. E aí, sangue novo, chegamos no final do vídeo. Se você gostou, já partilha, deixe teu comentário, sugestões, críticas e curta o nosso vídeo. Paz e bem.